Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos dar prosseguimento para a aula de Guerra Fria, tá? Que você conferiu no vídeo anterior. Caso não tenha visto, dá uma procuradinha no menu aí, você vai achar a primeira parte da aula de Guerra Fria, onde a gente explica, né, o contexto para chegar aqui no ponto da aula de hoje. A Guerra Fria, pessoal, apesar de ela não ter existido, né, ter esse nome, né, por ser uma guerra que ficou só nas ameaças, tem uma série de coisas, uma série de estratégias, de conflitos que foram sendo foram acontecendo, que a gente pode apontar desse período para a gente fazer um listão bem grande, bem vasto de detalhes aqui. Tá? Primeiramente, vamos entender que por parte dos Estados Unidos, quando começou o jogo da Guerra Fria, supondo se fosse tipo um futebol, os Estados Unidos tinham um problema muito grande ali para iniciar o jogo. Por quê? O capitalismo é um sistema que, como a gente explicou, vai priorizar a ideia da moeda como intermediação da mercadoria. Só que é um sistema que não é só você ter dinheiro. Você tem dinheiro, beleza, mas você tem que ter parceiro. Tipo, só o seu dinheiro não faz capitalismo, porque o capitalismo é a ideia do girar dinheiro. Eu preciso vender para alguém e todos os grandes países, né, do pós-Segunda Guerra Mundial estão quebrados, os pequenos e médios continuam pequenos e médios, então não tem parceiro. Tipo aquele moleque que tem uma baita de um brinquedo, não tem ninguém para jogar com ele ali. Tipo isso. Então, pensando nessa ideia, Estados Unidos teve que coçar a cabeça e pensar: eu preciso trazer gente para jogar comigo. E isso vai ser feito através do decreto chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um empréstimo que os Estados Unidos, né, direcionou para a parte capitalista dos países europeus, na estratégia de, ó, vem comigo, chega aqui, vamos formar parceria. Lógico que o empréstimo não é apenas, né, uma mera formalidade, uma coisa amigável, mas tem um lado estratégico de que você que está recebendo investimento está na cláusula ali da letra miúda que você não vai também se enfiar no lado da União Soviética. Então é um esquema de parceria, não só porque eu estou te emprestando dinheiro, mas você vai fechar a cara para o outro lado. Estratégia do contexto político da época. Nós vamos, em outros momentos, na aula de Japão, tigres asiáticos, enfatizar que tem um projeto também de empréstimo para os países asiáticos chamado Plano Colombo. No mesmo molde, né? Erguer as economias de uma forma com que eles voltem, né, para o jogo da economia, né, lá dos Estados Unidos, e façam uma frente, né, uma parede à União Soviética. Outro ponto importante de aspecto político foi o decreto chamado macartismo, ou também chamado doutrina Truman, né? Nomeado, no caso, o presidente Harry Truman. O que é essa nomenclatura? O que são esses caras, né? Macartismo vem de Joseph McCarthy, tá? Político dos Estados Unidos, que vai lançar leis ali aonde vai haver a criminalização da prática do socialismo. Prática no sentido assim, se você é simpatizante, se você lê, se você vai sair na rua de vermelho, se vai ficar querendo pregar greve, vai ser classificado como prática subversiva. O socialismo vai contra a lógica da ordem, ele vai contra a lógica de manter pacificidade, porque o socialismo instiga questionamento com relação ao patronato, vai ficar falando que você tem que fazer greve, reivindicar valores maiores de assalariamento. Quer dizer, o socialismo ele fica instigando só intriga, ele só fica criando nhen na sociedade ali, questiona isso, questiona aquilo, para ficar desestabilizando ela. Então, a partir daqui, a gente vai ter a criminalização da prática do socialismo. Pensando que isso a gente está falando dos Estados Unidos, mas é uma lógica que vai ser espalhada para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Lá na aula de história, quando você falar de ditadura militar no Brasil, no período de 64, 84, a prática do socialismo também era criminalizada, também era subversiva. Bom, a gente sabe hoje que não teve guerra, mas, de novo, pensando na época, a galera não tem essa perspectiva, não sabe, né? Ela pode torcer para não ter, mas ela vivencia um climão ali que, na verdade, pode pender a qualquer momento, estourar um pipoco, dar o rolê da guerra. O clima da guerra, ele ficou muito claro, nítido, assim, quando, vamos dizer assim, ficou, ixi, mano, agora vai dar zoeira, vai sair. Quando os dois lados, capitalista e socialista, criaram literalmente dois exércitos focados exclusivamente no combate ao lado oposto.
A OTAN, sigla em português de Organização do Tratado do Atlântico Norte, é um órgão criado nos anos 1940, encabeçado pelos Estados Unidos, onde ele junta homens de exército, força bélica, verba, né? Formando mesmo um exército que vai ter como missão ficar de prontidão para um eventual embate contra o lado socialista, contra a ameaça que possa vir do lado da União Soviética. O Pacto de Varsóvia, a capital da Polônia, vai ser assinado nos anos 1950 na proposta exatamente de ser o oposto da OTAN, ou seja, é um bloco militar também, só que encabeçado pelos países socialistas na mesma medida. Nós estamos nos organizando para eventualmente um atrito que vai acontecer, que vai surgir, a gente não sabe quando, contra o lado capitalista. O Pacto de Varsóvia, pensando, né? Você aí está pensando, o que vai acontecer com a Guerra Fria? A gente está falando de União Soviética, que é um país que nem existe mais. O Pacto de Varsóvia, ele vai deixar de existir, né? O lado socialista perdeu a Guerra Fria. A OTAN existe até hoje, tá? Curioso que a OTAN, ela perdeu o seu principal norte, que era o combate ao socialismo, porém ela continua presente. Hoje ela é meio que um exército auxiliar da ONU ali, ela intervém com, tem discussão de aspecto global que há necessidade. Enfim, é um jeitinho da galera se manter ali no poder e tal. Estes órgãos militares, mesmo organizados, eles não criaram um pânico tão grande no sentido de que agora já era, vai todo mundo, vamos construir um bunker, vamos fazer um buraco no chão, vamos começar a juntar um monte de comida enlatada, água, porque vai estourar a bomba nuclear e a gente vai ficar isolado debaixo da terra por 10 anos, vamos que já era. Esse climão, ele ficou muito forte no ano 1962, quando nós tivemos o episódio que a linha histórica chama de Crise dos Mísseis, em Cuba. O que aconteceu? Vamos entender que os Estados Unidos estavam dando uma provocada ali em cima da União Soviética e tinha colocado bases militares na Turquia, país bem próximo à União Soviética, vizinho. Isso, lógico, é uma estratégia de facilitar a vigilância, de intimidação. E a União Soviética, no ano de 62, aproveitando que Cuba é o seu único, grande então parceiro dentro do continente americano, país socialista, eles cubanos aceitam ficar dentro do seu território com bases, com mísseis nucleares que vêm da União Soviética. Ficou um baita de um climão do tipo, o que é isso daí? Vai ter o claro discurso de que, se folgar, a gente enfia o dedo no botão e lança o míssil. Tudo isso aqui rolou no mês de outubro de 1962, ficou um clima muito pesado. De novo, foi um momento onde a população do globo como um todo falou, ixi, agora vai. Os presidentes Nikita Khrushchev da União Soviética e John Kennedy dos Estados Unidos ficavam naquele negócio, não, pera aí, vamos dialogar. Fala, que dialogar o quê, mano? Vamos dialogar o quê? Ninguém tá fazendo nada, só coloquei a bomba ali, relaxa. E esse esquema vai ficar tenso por 13 dias. Inclusive, se você quiser uma dica aí, tem um filme chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo, que fala desse contexto, especificamente todo o embate ao longo dessas quase 2 semanas para se chegar na promessa de que ninguém vai apertar o botão, ninguém vai estourar bomba em ninguém. Outros conflitos que existiram ao longo do globo todo, vamos entender que tiveram participação de forma direta, às vezes até indireta, de ambos os países, Estados Unidos e União Soviética. Então a gente fala que a Guerra é fria porque eles nunca entraram em combate um com o outro, mas pode colocar entre aspas, porque na verdade eles tiveram embates pessoais sim, só que eles não estão degladiando um contra o território do outro, eles estão usando o território dos outros para fazer guerra. Especificamente nós vamos destacar 2 eventos aqui, que são aqueles que tradicionalmente são os mais citados, mais usados por prova, por vestibular, que são de 1950 a 53 a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, só para a gente entender bem brevemente, a Coreia era um país só, ela foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial e a União Soviética e os Estados Unidos, numa caridade, num auxílio, ambos vão ajudar na reconstrução da Coreia depois da Segunda Guerra Mundial. A parte norte da Coreia tinha apoio, tinha auxílio da União Soviética, a parte sul dos Estados Unidos. A Guerra da Coreia começa quando a parte norte ela tenta reunificar o país numa proposta de fundar um país inteiro socialista e os Estados Unidos, ele inclusive se envolve diretamente na guerra mandando tropa para lá. A guerra acaba em 53 com um cessar-fogo de ambos os lados
e a definição de que a gente vai manter o país dividido então, como é até hoje, Coreia do Norte socialista, país mais fechado do mundo em aspecto diplomático, e Coreia do Sul capitalista. Outra guerra que na verdade é muito parecida é a Guerra do Vietnã nos anos 60, que vai acabar em 73, porque o Vietnã também era dividido em duas partes, o Vietnã do Norte socialista, o Vietnã do Sul capitalista, e o Norte exatamente o mesmo. O Norte tentou unificar o Sul para fundar um país só. E justamente nessa configuração muito parecida, os Estados Unidos, ele enxergou ali uma forma de tentar dar o mesmo final para a Guerra da Coreia. Como? Eu vou mandar tropa. Na Guerra da Coreia deu certo, vamos fazer igual no Vietnã agora. Só que a grande questão, que você provavelmente já viu uns filmes aí, na verdade muito, jogo de videogame, que vai falar sobre o contexto da Guerra do Vietnã, na ideia de, ixi, deu ruim ali, meu, os Estados Unidos perderam. É uma guerra que os Estados Unidos, ele, enquanto país, ele perdeu, porque, especificamente dando uns detalhes assim, a gente acredita que é por causa do desconhecimento da geografia do lugar, existia, na verdade, uma atenção maior por parte do governo dos Estados Unidos, focado dentro do conflito com a União Soviética, então não mandou o melhor das suas tropas, nem de atenção para o conflito no Vietnã. Aqui ficou muito forte o movimento hippie, que era contra a Guerra do Vietnã, o movimento Paz e Amor, mas vamos entender que são contextos conflituosos, são guerras que vão demonstrar todo esse atrito envolvendo os dois países. Alguns termos são usados para definir a Guerra Fria como uma espécie de simbologia do período. Talvez os mais emblemáticos sejam como símbolo físico o Muro de Berlim, pensando que a cidade de Berlim, capital da Alemanha, ela foi dividida em administrações socialista e capitalista e foi feito um muro que envolvia, que separava o bairro capitalista do socialista para evitar a passagem de pessoas do lado de Berlim Oriental socialista para o lado de Berlim Ocidental, já que Berlim Ocidental tinha estrutura melhor, tinha salários maiores, aparentemente era mais chamativo. Então o governo da Alemanha socialista ergueu um muro para evitar a passagem de pessoas do lado socialista para o capitalista. Ou a Cortina de Ferro. Cortina de Ferro é o nome dado, batizado assim no apelido que o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse que na Europa parecia que tinha caído uma cortina de ferro sobre o continente, porque era muito nítido você ver que a parte leste do continente ela tinha a massa dos países socialistas e os capitalistas na parte oeste. E o trocadilho da cortina de ferro porque o relacionamento deles era muito ruim, eles não dialogavam um com o outro, não tinha acordo econômico nem político. E a corrida espacial. A tecnologia aeroespacial foi usada como marketing, como proposta de demonstrar força tecnológica e destaque perante todos os demais países. No caso, os Estados Unidos e a União Soviética, os principais, eu vou mostrar que eu tenho um desenvolvimento tecnológico, no caso de foguete, lançar o homem na Lua, eu vou ser mais reconhecido pela sociedade, nesse esquema de notoriedade. Vamos entender que essa aula vai continuar depois. Você procura aí, no caso, a nossa aula sobre o declínio do socialismo para entender o que aconteceu para a Guerra Fria ter acabado. Ok? Pessoal, obrigado. Até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.